pouco dos mecanismos, né, que vocês estão vendo, assim, né, da inflamação, né, ou da dor, né? Eu sei que sem entrar numa questão muito técnica, às vezes é difícil, né? Mas eu acho que tem alguns exemplos interessantes, né, que a gente até conversou, né, desse efeito cinético das plantas, né, Uhum. que o objetivo dela não é cortar a inflamação, né, eles vão modulando, né? Então, não sei se você quer trazer algumas coisas que vocês estão estudando, alguns efeitos que vocês estão achando interessante, né, que talvez, né, o público não conheça, assim, né? É, o que eu acho legal que a gente tenta fazer ali no laboratório, né? Não sei se está funcionando tanto, mas a gente tenta, né, Daniel? Então, assim, ó, é um processo de crescimento, né, também. A gente tenta fazer muita coisa translacional, assim, né? Então, a gente faz algumas coisas em animais, mas buscando identificar algumas coisas que a gente consegue ver nos humanos, né? Então, por exemplo, a gente trabalha com modelos de dor crônica, e aí esses modelos de dor crônica, seja ele um modelo de dor neuropática, seja um modelo inflamatório, né? As dores crônicas, elas estão muito relacionadas a alterações emocionais, por exemplo, né? Então, o indivíduo com dor crônica geralmente é um indivíduo que ele tem uma predisposição a ter, por exemplo, depressão, ansiedade, né, de forma bastante importante. Então, a gente utiliza as plantas ali, a gente verifica o efeito dela tanto nessa parte mais ali da dor, né, do comportamento do animal na dor, por exemplo, como também nessas alterações emocionais, né, de funcionalidade, coisas que a gente consegue identificar no humano, assim, né? Então, a gente tenta fazer alguma coisa meio translacional. Como o Marcos falou contigo no trabalho dele, né? Então, o Marcos, por exemplo, ele fez um modelo de fibromialgia em animais, né? E ele tratou com a aurículo, né? Com estimulação do nervo vago, que ele faz com a aurículo, e ele fez ali o modelo, ele viu uma parte dos mecanismos, né, de como que atuava ali, e agora ele está fazendo isso nos humanos, né? Então, a gente tenta fazer isso para observar como que é esse efeito, mas também é algo que é uma coisa que é importante a gente ver também na pesquisa, né? Que a gente não está pesquisando só não que não seja importante saber o porquê, aprender as coisas, que isso também faz parte do processo de crescimento de aprendizagem, né? Mas a gente tenta, sim, trazer para a sociedade, trazer para o indivíduo um benefício, né? Alguma coisa boa com aquilo ali que a gente está vendo. Então, só que não é assim, de uma hora para outra, né? Mas a gente tenta seguir um processo, assim, para chegar lá, né? Acho que isso é bem legal, assim, né? Essa questão da dor, né? Os efeitos, né, que ele tem, né? Como você falou, né? Na questão emocional, né? De pessoas que têm, né, dor crônica, né? Muitas vezes, né, tem depressão, né? Tem outros problemas, tem, né? Dificuldade, né? Inclusive de funcionalidade, de autonomia, né? E até para quem não sabe, a gente tem, né? Cerca de acho que são 20% da população adulta, né? São os dados da última PNS, né? Mas com dor crônica, né? E dor crônica é quando a pessoa está há mais de 90 dias, 3 meses, né? Com aquela dor. Então não é uma dor que a pessoa veio, passou, né, um mês com dor, ela não é considerada dor crônica ainda, né? Então, para as pessoas Uhum, terem uhum. ideia, né, do volume de pessoas que a gente tem, né, da população adulta com dor crônica, né? Então isso é bem importante, né? E os dados do INSS também mostram que ela é a principal causa de afastamento do trabalho, né? Hoje, né? A lombalgia, as dorsalgias, né? Então, só as dorsalgias já são a principal causa de afastamento. Se a gente pega, né, osteoartrites, por exemplo, né, enxaquecas crônicas e outras coisas, a gente aumenta, né, esse rol, né, das pessoas com dor crônica, né? Então, assim, é algo muito importante que a gente tem, né, para estar entendendo melhor e vendo os mecanismos, né, de como isso tá atuando, né? Acho que é bem Uhum. importante, né?
É quase, os dados da SBED ali, eles falam que 30% da população tem dor crônica, então é muita coisa, da população mundial, né? Então é Aham, muita coisa, né? Muita coisa. sim, E quem não tem, tem uma chance grande de desenvolver ao longo da vida, né? Então é realmente algo bem importante. Só que quando a gente vê alguns estudos, eles não caracterizam a dor como um tipo de problema, porque eles colocam ela dentro de outros, né? Então daí tu vê lá problemas musculoesqueléticos, e daí tem a dor dentro do problema musculoesquelético, né? Então a gente trabalha com a dor e com a inflamação e com as suas comorbidades, né, associadas, porque ela em si já é um problema de saúde pública, né? Então uhum, é importante entender isso, esse processo. sim. Não, inclusive a gente fez, né, né, uma formação ampla no SUS, né, inclusive com a parceria com a UFSC, né, o pessoal do Departamento de Saúde Coletiva, né, para fazer essa formação em aurículo, né, que a gente via o potencial que a aurículo tem para várias dores, né. Então foi um processo bem interessante, mas a gente estava discutindo lá no Ministério, depois veio várias mudanças, aí veio a pandemia, mudou o ministro, secretário, né? Então, e vários planejamentos que estavam organizados, né? Eles, né, acabaram, e depois o grupo que estava, né, na gestão, eu, o Paulo, né? A gente estava 10 anos lá no Ministério, a gente, né, também saiu do Ministério, né? Mas uma das coisas que a gente vinha discutindo era um programa para lombalgia, né? Um programa, né, nacional para dor crônica, né? E aí a gente estava pensando em algumas terapêuticas, né? Entre elas a aurícula, a acupuntura, mas também algumas práticas corporais, a própria meditação tem um efeito muito Uhum, interessante, né? Na dor. Então a ideia era ter um rol ali de algumas práticas, né, para estimular, né, implantar ela nacionalmente, justamente para lidar com essa população enorme que a gente tem, né, com dor crônica. E na atenção básica a gente acaba que tem muita pouca ferramenta para lidar com isso, né? Então, né, o médico, o enfermeiro ali da equipe mínima, né, eles acabam que tem muita pouca ferramenta, né? Até as medicações, né, que não é o protocolo de dor do Ministério, né, o protocolo clínico, ele uhum, fala que a medicação não deve ser a primeira escolha, né? Então a gente tem que ter atividade física, fisioterapia, né? A acupuntura, né, já entrou dentro do protocolo, né? Então como opções de tratamento, né? Então a gente vê como é que isso tá acontecendo. uhum. E você quer falar um pouco do que está sendo pesquisado hoje no laboratório e como é que vocês estão funcionando, assim, né? Você falou que tem alguns alunos, mas quem são esses alunos que participam, né? É mais o pessoal mestrado, doutorado, tem aluno da graduação. Conta pra gente um pouco, assim, como é que funciona, né, o laboratório hoje, né? Uhum. E também, né, o que que vocês estão pesquisando, assim, né? Os highlights, né, do momento. O laboratório lá, a gente é bem multiprofissional, né? Então, tem fisioterapeuta, tem médico, tem farmacêutico, tem biólogo, né? Tem vários profissionais. Hoje a gente tem trabalho com aurículo, o Marcos, que faz doutorado, que você, né, que já conhece, ele trabalha com aurículo em indivíduos com fibromialgia, estimulação do nervo vago, né? Tem a Luísa, que é uma médica, né, que ela trabalha com acupuntura também, e ela vê atividade metabolômica, né, ela está fazendo uma pesquisa mais para verificar esse efeito da acupuntura no metaboloma. A Carol, que é farmacêutica, e ela também trabalha com acupuntura, mas daí ela já trabalha mais com a parte pré-clínica, né, com animais, ela vê mais a parte de mecanismo mesmo, e ela vê a participação dos endocannabinoides, né, na ação da acupuntura, então ela tem um trabalho bem legal também. A gente utiliza ferramentas farmacológicas para tentar demonstrar por quais vias a acupuntura está atuando, né, então a gente acaba na prática, a gente faz assim, usa um fármaco que ele inibe o funcionamento de um determinado receptor, e a gente vai lá e faz a acupuntura. Se ela não funciona,
é porque ela precisa daquele receptor para ela funcionar, né? Então, a gente faz uma brincadeira ali farmacológica para a gente identificar como é que, por que local que ela está atuando. Então, ela tá fazendo um trabalho mais pré-clínico, né? É tudo na linha da acupuntura. Eu estava te falando antes, né, que tem uma menina, a Tatiane, né, uma menina, ela é professora também, né, já, e ela defendeu o doutorado dela na semana passada, né, e a Tati, ela trabalhou com os efeitos da laser puntura nos sinais e sintomas induzidos por quimioterapia, além da viabilidade clínica no tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Então, ela usou a laser puntura para tratar esses sinais, esses sintomas de pessoas que faziam quimioterapia, de crianças e adolescentes, e foi bem legal, assim, os efeitos dela foram bem interessantes, ela usava, ela atuava num hospital aqui, né, que atende crianças e adolescentes com câncer, e ela fez todo o tratamento com as crianças também, como eu te expliquei ali no começo, né, de forma cega, então só ela que fazia o procedimento, e outras pessoas faziam as avaliações, e as crianças não conseguiam identificar o que elas estavam recebendo, porque ela utilizava uma espécie de um paninho, né, que tapava o laser, então as crianças não conseguiam ver se ele estava ligado, se ele não estava ligado, e ela viu efeitos muito legais, assim, de diminuição da dor, diminuição de náusea, de parâmetros celulares também, né, porque ela acabou fazendo algumas avaliações que eles mesmos faziam lá, que daí também, né, não foi a gente que fez, o próprio hospital fazia avaliações de tempos em tempos nas crianças, né, e aí ela também viu lá alterações, viu modificações das plaquetas, nos leucócitos, no hematócrito, na hemoglobina, então foi bem interessante, assim, né, com a acupuntura, né, com a laser acupuntura. Que Deixa eu legal, pensar quem bem, mais que bem trabalha com... completo, né? Esse Bem trabalho, legal, né? bem legal, Uhum. bem legal o trabalho da Tati, né? De repente ela vem um dia aí conversar contigo, porque ela é bem, bem falante, né? E ela, Vamos ela é combinar sim. fisioterapeuta também. Uhum, e ela tem uns dados bem legais, assim, para mostrar, né? E ela viu a viabilidade também de tratamento, de uso dessa terapia, né? Porque não tem efeito colateral. Então, essas crianças já fazem tratamentos, né, que são pesados, né, a gente optou por laser, né, por laser acupuntura, justamente também porque não é mais uma picada, não é, né, então era um tratamento que elas não Minimamente tinham invasivo, né? minimamente Uhum. invasivo para elas, isso mesmo. Uhum. E o efeito foi bem legal mesmo, assim, bem interessante. Que Deixa eu legal. pensar quem mais que tem Pix, que trabalha com Pix aqui. Uhum. Aí tem o pessoal das plantas, né? Então daí tem a Sheila trabalha com uma Ela planta tá que é aqui do no gênero chat, Myrtae. né? Até ela Aí a falou o Sheilinha, nome da planta, assim, o pessoal tava pedindo para escrever, né? Ela disse, estou aqui, né? E já escreveu o nome da planta aqui no chat. isso, ela trabalha com a Eugênia brasiliensis, que é a cereja brasileira, né? É uma planta, ela trabalha não trabalha com fruto, ela trabalha com as folhas, né? Mas tem efeitos muito interessantes, efeitos antioxidantes e na dor mesmo, assim, né? A Sheilinha fez todo um trabalho de observação toxicológica da planta para ver se tinha alguma alteração, se causava algum efeito de toxicidade, né? Então, tá bem legal o trabalho dela também. Tem como eu te falei, ainda tem um trabalho com diacereína, né, com a luteolina, que é um composto também, um flavonoide, que o pessoal está usando aqui no laboratório também, né, tem o pessoal da iniciação científica também está fazendo, então tem a Jeane e o Vini que estão trabalhando, né, e o Vinícius, então eu chamo de apelidos, depois vocês vão brigar comigo, né, que eu falo os apelidos deles aqui, Tô vendo, que estão todos depois, no apelido e no diminutivo, mas é bem carinhoso. Tô vendo que o laboratório, né, tá bem cuidado.
todo mundo, assim, a gente se dá muito bem, né, Daniel? Tem que, todo mundo trabalha junto, trabalha por bastante tempo junto, então é bom tu ter um clima ameno, né, trabalhar com harmonia, porque eu acho que o negócio flui mais, né? A gente acaba Claro. ficando, às vezes, mais tempo com essas pessoas do que com a própria família, muitas vezes, né? Uhum. Então, tem que se dar bem, né? E eles trabalham com plantas medicinais também, né? Tanto a Jane quanto o Vinícius. Então, assim, tem bastante gente no laboratório, né? Que eu tenho bastante. O pessoal, os ICs ali ajudam bastante, assim, então a gente tenta, né? A gente se Uhum. esforça para fazer as coisas.